Ó senhora, pensa que é quem? Aquele sargento imprestável está em treino, não pode receber visitas, por isso desapareça. É maior que o sargento-chefe Mendes, que tentava expulsar uma mulher civil enquanto soltava fumo de cigarro. Mas ele não sabia. Nos ombros da mulher que acabara de desrespeitar, brilhavam 3 estrelas. E esse momento foi o início do fim da sua vida? O que irá acontecer a este homem? Era uma tarde de outono, com um vento frio a soprar em frente ao portão do regimento de paraquedistas, nos arredores de Tancos. O céu estava alto e limpo, mas do interior da base ouviam-se esporadicamente os gritos de comando dos recrutas em treino. Os soldados de sentinela guardavam o portão principal com as espingardas ao ombro. E dentro da guarita, o suboficial de serviço desfrutava da calmaria da tarde. Soltando fumo de cigarro, nesse momento, um Mercedes preto com vidros escurecidos parou lentamente em frente ao portão da base. A carroçaria estava impecável, sem um único grão de pó. E a matrícula era de um veículo civil comum. O som do motor cessou e seguiu-se um breve silêncio. O sargento-chefe Mendes, que guardava a guarita, olhou para o veículo com indiferença. Nos seus ombros, a insígnia de sargento-chefe, com 3 divisas e um galão por cima, símbolo de autoridade dos suboficiais. Estava bem visível. Ele era um veterano com 15 anos de serviço naquela base e tinha um grande orgulho da sua patente e da sua experiência. O vidro do lado do condutor desceu lentamente. Uma mulher de meia idade, de óculos de sol pretos, olhou para fora. O seu rosto era anguloso e os seus lábios exibiam uma frieza que não revelava qualquer emoção. O sargento-chefe Mendes olhou-a de cima a baixo e soltou um riso de desdém. Achar piada a uma mulher civil que vinha sozinha a uma base militar. O que é que a senhora quer aqui, civis? Não podem entrar sem autorização? O sargento-chefe Mendes saiu lentamente da guarita, com um cigarro numa mão e a outra na cintura. Olhou para o Mercedes com uma atitude arrogante. Da sua boca, o fumo do cigarro saía lentamente. A mulher sentada no lugar do condutor olhou para o sargento-chefe Mendes, por cima dos óculos de sol. Ela era a tenente-general Joana Santos, comandante das forças terrestres do exército português. Uma oficial de alta patente com 3 estrelas nos ombros. E uma veterana dos comandos, onde serviu durante 15 anos, sendo conhecida como uma lenda. Sendo a primeira mulher a comandar um dos principais ramos do exército, ela era uma das figuras mais competentes das Forças Armadas Portuguesas. Mas a razão pela qual ela viera hoje não era como comandante, era para ver o seu único parente de sangue, o seu sobrinho, o sargento Duarte, que ela criara desde criança. Vim visitar o meu sobrinho, o sargento Duarte. Avisei que vinha. Abra o portão. A voz de Joana era baixa, mas rélida. O seu tom de voz continha a firmeza de quem está habituado a dar ordens. No entanto, o sargento-chefe Mendes soltou uma gargalhada. Ao ouvir o nome Duarte, a sua expressão tornou-se ainda mais arrogante. Duarte, aquele sargento imprestável, o sargento-chefe Mendes, riu-se com um cigarro na boca. Ele considerava Duarte o soldado mais inútil daquela base, ou, mais precisamente, era ele que o tinha transformado nisso. Hoje ele aleiou-se no treino. Não pode receber visitas. É melhor ir-se embora. Minha senhora, o sargento-chefe Mendes acenou com a mão, tentando expulsar Joana. A sua atitude estava repleta de desrespeito para com uma mulher civil. O poder que acumulara em 15 anos de serviço numa base militar tinha lhe incutido uma enorme arrogância, sem sequer imaginar quem era a mulher à sua frente. Ele soltou mais uma baforada de fumo. Joana não disse nada. O seu olhar, por trás dos óculos de sol,
Dirigiu-se para o interior da guarita. Nesse momento, viu um soldado a sair do interior da base, a mancar, carregando um saco do lixo. A mão de Joana agarrou o volante com força. Um dos olhos do soldado estava inchado e os seus lábios estavam gretados com sangue seco. A forma como mancava da perna direita parecia dolorosa. O seu uniforme estava coberto de lama e o seu rosto tinha vários hematomas. Aquele soldado era Duarte, o único sobrinho de Joana, a criança que ela criara desde que a sua irmã mais velha falecera num acidente de viação. O jovem de 26 anos que se alistara para seguir os seus passos e tornar-se militar. Ao ver aquela cena, Joana sentiu algo a ferver dentro de si. Não era um simples ferimento de treino. Com os seus olhos treinados por anos de vida militar, Joana percebeu imediatamente. Eram marcas de espancamento. Eram provas de uma agressão, de alguém que o tinha pisado com botas militares. Os hematomas no rosto eram de socos. E a perna que mancava era de pontapés. Os lábios gretados eram o resultado de uma tentativa de o silenciar. Joana desligou o motor. No momento em que abriu a porta do carro e saiu, o ambiente mudou. O sargento-chefe Mendes ainda estava ali, a fumar despreocupadamente, mas a energia que emanava dos movimentos de Joana não era a de uma civil comum. Os seus passos eram firmes e o seu olhar era cortante. Oh, senhora! O que é que está a fazer? Não vai tirar o carro. O sargento-chefe Mendes tentou bloquear o caminho de Joana, estendendo a mão para ele, que resistira 15 anos dentro de uma base militar. Uma mulher civil não era nada. Ele levantou a mão para empurrar o ombro de Joana. Nesse instante, Joana moveu-se. Com um movimento rápido, agarrou o pulso do sargento-chefe Mendes e torceu-o. Era uma técnica de imobilização articular. Aperfeiçoada em 15 anos nos comandos, o sargento-chefe Mendes soltou um gemido e caiu de joelhos. O corpulento sargento-chefe fora dominado pela mão de uma mulher. Parece que, em vez de fazer a continência a um superior, levantas logo a mão. A voz de Joana era fria e baixa, segurando o pulso do sargento-chefe Mendes. Ela abriu a porta do banco de trás. Viu-se o dolmandó seu uniforme pendurado num cabide. Com uma mão, Joana imobilizou Mendes e com a outra vestiu o dolman. O dolman preto envolveu seu corpo e as 3 estrelas prateadas nos seus ombros brilharam sob a luz do sol. Eram as insígnias de tenente-general, a aparição de uma das mais altas patentes do exército português. O rosto do sargento-chefe Mendes ficou branco, como cal. No momento em que percebeu quem tinha parado, sentiu as forças abandonarem-no. Com o pulso agarrado e de joelhos, ele gaguejou, incapaz de falar. Minha general. Continência. A voz do sargento-chefe Mendes tremia. Ele estava chocado com o facto de ter sido rude com uma general de 3 estrelas. No exército, a hierarquia era absoluta. Um sargento-chefe tratar um tenente-general com desrespeito era impensável. Pior ainda, tentar levantar-lhe a mão era um crime grave perante a lei militar. Ao ouvir o barulho na guarita, o brigadeiro-general Silva, comandante do regimento de paraquedistas, saiu a correr do edifício administrativo. Nos seus ombros brilhava uma estrela prateada. Ele testemunhou a cena sem precedentes de uma general de 3 estrelas a imobilizar um sargento da guarita à porta da sua própria base. O brigadeiro-general Silva sentiu o fôlego faltar-lhe. Já era estranho a comandante das forças terrestres aparecer na sua base sem aviso, mas a cena de um sargento da guarita de joelhos era ainda mais chocante. Minha general, o que faz aqui? Sem nos avisar? O brigadeiro-general Silva correu até ela, a suar frio. Ele fez a continência a Joana. Era a atitude correta de um brigadeiro-general perante uma tenente-general. Joana
largou o pulso do sargento-chefe Mendes e virou-se lentamente para o brigadeiro-general Silva. O seu olhar era gélido. Brigadeiro-general Silva. Joana começou. A sua voz era fria e baixa, mas continha uma raiva fervente. A sua unidade ensina operações especiais ou ensina a ser bandido. O brigadeiro-general Silva não conseguiu abrir a boca. Joana apontou para o sargento Duarte, que se afastava a mancar depois de deitar o lixo. Por que é que o meu sobrinho, o sargento Duarte, está com aquela cara? O rosto do brigadeiro-general Silva endureceu. Ele nem em sonhos imaginaria que a tia daquele sargento imprestável era a comandante das forças terrestres. Se soubesse, nada disto teria acontecido. O brigadeiro-general Silva sentiu a sua mente ficar em branco. Joana passou pelo brigadeiro-general Silva e entrou na base. O sargento Duarte, que estava a voltar depois de deitar o lixo, olhou para a zona do portão e ficou paralisado. Uma mulher com um dolman preto e 3 estrelas nos ombros caminhava na sua direção. No momento em que reconheceu aquele rosto, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Tia? Uma voz baixa escapou dos lábios de Duarte. Joana parou em frente ao sobrinho. Tirou os óculos de sol. Nos seus olhos havia uma mistura de raiva e compaixão. Idade fixa? Disse Joana. Duarte respondeu com uma voz trêmula. Sargento Duarte. Fale mais alto. Sargento Duarte, gritou Duarte novamente. Joana olhou para a bochecha ferida do sobrinho. A sua mão levantou-se lentamente e acariciou a bochecha de Duarte. Sentiu a ferida inchada na ponta dos dedos. Joana virou a cabeça e disse ao brigadeiro-general Silva, que estava atrás dela: a partir deste momento, o sargento Duarte fica destacado para o comando das forças terrestres. Ponha-o no meu carro. Alguma objeção? Era uma ordem da comandante, uma tenente-general, o comandante do regimento, um brigadeiro-general. Não podia contestar. Era o mundo da hierarquia absoluta. O brigadeiro-general Silva baixou a cabeça, com o rosto pálido. As ordens? Minha general? Joana pousou a mão no ombro de Duarte. Duarte olhou para a tia. Atordoado, Joana levou o sobrinho para o lugar do passageiro do Mercedes. Depois, sentou-se ao volante e ligou o motor. O som do motor ecoou novamente. Enquanto o carro saía da base, o sargento-chefe Mendes permanecia de joelhos em frente à guarita. A olhar para o chão, o brigadeiro-general Silva limpou o suor frio enquanto observava o Mercedes a desaparecer. Ele não sabia como isto iria acabar, mas tinha certeza de que não seria um final feliz. O Mercedes preto percorria a autoestrada. No lugar do passageiro, Duarte ainda não conseguia abrir a boca. Joana conduzia. Com um olhar fixo na estrada, as suas mãos seguravam firmemente o volante e o seu maxilar estava tenso. Depois de um longo percurso, Joana falou: há quanto tempo te maltratam? Duarte não respondeu. De cabeça baixa, Joana perguntou de novo: quem foi? O sargento-chefe Mendes? A voz de Duarte tremia. Joana acenou com a cabeça. Por que Duarte ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar? Eu vi algo que não devia ter visto. O olhar de Joana tornou-se cortante. Ela não perguntou mais nada. O carro dirigia-se para Amadora, onde ficava o quartel-general do Comando das Forças Terrestres. A partir de agora, Joana não agiria apenas como tia, mas novamente como comandante, para ir até o fundo desta questão. O céu de outono continuava alto e claro, mas uma tempestade estava a aproximar-se do regimento de paraquedistas. Era o momento em que um predador de 3 estrelas começava a mover-se silenciosamente. O brigadeiro-general Silva não conseguia acreditar na cena que se desenrolava em frente ao portão da sua própria base. A tenente-general Joana Santos, comandante das forças terrestres, aparecera
sem aviso, dominara o sargento da guarita e agora exibia suas 3 estrelas no Dólman Preto. Em 25 anos de carreira militar, Silva nunca passara por uma situação assim. Já era invulgar um general de 3 estrelas fazer uma visita surpresa à base de um general de 1 estrela. Mas o facto de o motivo ser a visita a um sargento era ainda mais chocante. Joana largou o pulso do sargento-chefe Mendes. Mendes continuava de joelhos, a olhar para o chão. O seu rosto estava pálido e o suor frio escorria-lhe pela testa. Joana olhou para ele de cima e disse friamente: "Qual é o teu nome, Mendes?" "Minha general?" A voz de Mendes tremia. Joana acenou com a cabeça e olhou para sua insígnia. "Sargento-chefe. Uma patente bastante alta para um suboficial." Significava que tinha muitos anos de serviço e, consequentemente, uma posição de poder dentro da base. "Sargento-chefe. Deves ter muitos anos de serviço nesta base." 15 anos? "Minha general. E em 15 anos de serviço, não aprendeste a fazer a continência a um superior ou achaste que uma mulher civil não merecia tua continência?" Mendes não respondeu. Joana deixou de o olhar e virou a cabeça. O brigadeiro-general Silva estava ali, a suar frio. Joana aproximou-se dele. "Brigadeiro-general." "Sim." "Minha general?" O brigadeiro-general Silva endireitou-se e manteve a continência. Joana aceitou a continência e olhou-o diretamente nos olhos. Silva quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Desviar o olhar de um superior era sinal de fraqueza. A sua unidade ensina operações especiais, ou ensina a ser bandido. A pergunta de Joana foi direta. O brigadeiro-general Silva cerrou os lábios. Não sabia o que responder. Joana apontou para o sargento Duarte, que se afastava a mancar. "Por que é que o meu sobrinho, o sargento Duarte, está com aquela cara?" A mente do brigadeiro-general Silva trabalhava a alta velocidade. Duarte? Ele conhecia o nome. Era um dos soldados mais problemáticos da base. Mais precisamente, o soldado que o sargento-chefe Mendes mais atormentava. Silva sabia disso. Mas ignoro. Mendes era um dos seus homens de confiança. E ele acreditava, ou queria acreditar, que havia uma razão para suas ações. Mas agora, o facto de a tia daquele sargento imprestável ser a comandante das forças terrestres era um pesadelo. Foi um ferimento ocorrido durante o treino. "Minha general?" respondeu Silva cautelosamente. Joana soltou um riso de desdém. "Ferimento de treino. Tu também és dos comandos." Um comando devia ser capaz de distinguir um ferimento de treino de um espancamento. O brigadeiro-general Silva calou-se. Joana virou a cabeça e olhou para o interior da base. Alguns soldados observavam a cena de longe. Nos seus rostos havia uma mistura de surpresa e medo. Ver uma general de 3 estrelas a repreender o comandante do seu regimento era um espetáculo chocante para eles também. Joana passou pelo brigadeiro-general Silva e entrou na base. Silva seguiu-a. O sargento-chefe Mendes continuava de joelhos em frente à guarita. Os passos de Joana eram firmes e, por onde ela passava, os soldados faziam a continência apressadamente. O sargento Duarte parou ao voltar de deitar o lixo. Do lado do portão, uma mulher de Dólman Preto caminhava na sua direção. Ao ver aquela cena, Duarte sentiu a visão turvar-se. As 3 estrelas nos seus ombros brilhavam sob a luz do sol. Duarte reconheceu aquele rosto. "Tia." Uma voz baixa escapou dos lábios de Duarte. Ao ver a tia que o criara desde criança, sentiu todas as emoções reprimidas desabarem. A dor, a humilhação e o medo que suportara nos últimos 3 meses vieram à tona de uma só vez. As lágrimas escorreram pelo rosto de Duarte. Joana parou em frente ao sobrinho. Tirou os óculos de sol. Nos seus olhos
Havia uma mistura de raiva e compaixão. Joana examinou lentamente o rosto de Duarte. Um olho estava inchado e os lábios estavam gretados. Havia um hematoma no queixo e sangue seco atrás da orelha. Isto não era um simples espancamento. Alguém tinha tentado destruir esta criança. Identifique-se, disse Joana. Era uma ordem militar. Duarte respondeu com a voz trêmula. Sargento Duarte. Fale mais alto. Sargento Duarte. Gritou Duarte novamente. A sua voz ganhou força. Joana acenou com a cabeça. Bateu levemente no ombro de Duarte. Aguentaste bem. Com essa única frase, Duarte não conseguiu mais conter-se. As lágrimas escorreram em cascata. Joana, ao ver as lágrimas do sobrinho, virou-se e disse ao brigadeiro-general Silva: a partir deste momento, o sargento Duarte fica destacado para o comando das forças terrestres. Ponham no meu carro. Alguma objeção? Era uma ordem da comandante. Uma tenente-general. O brigadeiro-general Silva não podia contestar. Um brigadeiro-general não podia sequer sonhar em questionar uma ordem de uma tenente-general. Era o mundo da hierarquia absoluta. As ordens? Minha general, respondeu o brigadeiro-general Silva. A sua voz estava tensa. Joana pegou no braço de Duarte. Tens alguma coisa para levar? Não. Minha general? Respondeu Duarte. Joana acenou com a cabeça e levou Duarte em direção ao portão. O brigadeiro-general Silva observou-os a afastar-se. Ele não sabia como isto iria acabar, mas tinha certeza de que não seria um final feliz. Ao chegar à guarita, o sargento-chefe Mendes ainda estava de joelhos. Joana olhou para ele de cima. A partir de hoje, fica suspenso. A polícia judiciária militar virá investigar. Prepara-te. O sargento-chefe Mendes não conseguiu levantar a cabeça. Joana colocou Duarte no lugar do passageiro do Mercedes. Depois, sentou-se ao volante e ligou o motor. O som do motor ecoou novamente. O brigadeiro-general Silva fez a continência e Joana arrancou sem sequer baixar o vidro. O Mercedes preto saiu da base. Os soldados na guarita estavam todos em posição de sentido. O sargento-chefe Mendes continuava de joelhos, a olhar para o chão. O brigadeiro-general Silva cerrou os punhos enquanto observava o carro a desaparecer. Ele voltou imediatamente para o seu gabinete e pegou no telefone. Havia alguém a quem ele precisava de reportar isto? O seu superior direto e chefe do Estado-Maior do Exército? O general Moraes? O silêncio no carro durou algum tempo. Joana conduzia, com o olhar fixo na estrada, e Duarte estava sentado no lugar do passageiro, a olhar pela janela. A autoestrada estava calma, e o céu de outono estava alto e claro, mas dentro dos seus corações, uma tempestade estava a formar-se. Depois de um longo percurso, Joana falou: há quanto tempo te maltratam? Duarte não respondeu. De cabeça baixa, Joana perguntou de novo. Quem foi o sargento-chefe Mendes? A voz de Duarte tremia. Joana agarrou o volante com força. Não foi só ele? Outros suboficiais também participaram? O maxilar de Joana endureceu. Ela perguntou mais. Por que Duarte ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar? Eu vi algo que não devia ter visto. O olhar de Joana tornou-se cortante. Ela abrandou um pouco e olhou para Duarte. O que es que viste? Duarte disse com a voz trêmula. Vio-se a desviar material militar. Vi o sargento-chefe Mendes a entregar miras telescópicas e óculos de visão noturna a um civil. A mão de Joana parou sobre o volante. Desvio de material? Isto não era um simples caso de espancamento. O desvio ilegal de equipamento militar para civis era um crime grave, especialmente equipamento tático como óculos de visão noturna e miras, que, se chegassem ao mercado negro,
poderiam representar uma ameaça à segurança nacional. Quando é que viste isto? Há 3 meses. Desde então, tem me espancado. Disseram que me matavam se eu abrisse a boca. Joana não perguntou mais nada. O carro dirigia-se para a Amadora, onde ficava o quartel-general do Comando das Forças Terrestres. Joana percebeu que agora não se tratava apenas de proteger o sobrinho, mas de erradicar a corrupção dentro do exército. Como comandante e como oficial de alta patente do exército português, ela iria levar esta investigação até o fim. Duarte olhou pela janela e limpou as lágrimas silenciosamente. Sentiu o medo e a dor que suportara durante 3 meses a dissiparem-se lentamente. No momento em que a tia apareceu, ele soube que estava salvo, mas, ao mesmo tempo, o medo instalou-se. O sargento-chefe Mendes e os seus cúmplices não ficariam de braços cruzados. Isto era apenas o começo. Joana olhou para a frente. Perdida em pensamentos, um caso de desvio de material desta magnitude provavelmente não seria obra de um único sargento. Para desviar equipamento em tal quantidade, era necessário o consentimento ou a participação de um superior. O rosto do brigadeiro-general Silva veio-lhe à mente. Ele disse que eram ferimentos de treino, mas Joana tinha certeza de que ele sabia. A questão era o quão profundamente ele estava envolvido. O carro entrou na autoestrada. Faltava cerca de 1 hora para chegar à Amadora. Joana olhou de relance para Duarte. O sobrinho continuava a olhar pela janela. O seu perfil lembrava-o de quando era criança. Depois da morte da sua irmã, num acidente de viação, Joana criara o sobrinho como se fosse seu filho. A criança que se alistara para seguir os seus passos estava agora coberta de feridas. Duarte chamou Joana. Duarte virou a cabeça. Sim. Tia, agora está tudo bem. Eu protejo-te. Duarte acenou com a cabeça. Joana voltou a olhar para a frente. O seu olhar estava cheio de determinação. Este assunto seria resolvido de uma vez por todas, mesmo que o fim significasse ter de entregar as suas estrelas. Joana não hesitaria. O Mercedes Preto continuou a dirigir-se para norte. O céu de outono continuava alto e claro, mas uma tempestade estava a aproximar-se do regimento de paraquedistas. Era o momento em que um predador de 3 estrelas começava a mover-se silenciosamente, e esse predador não largaria sua presa. O quartel-general do Comando das Forças Terrestres, na Amadora, era um bastião essencial na defesa do território nacional. Dentro da vasta base, erguiam-se dezenas de edifícios, e nos campos de treino, tanques e veículos blindados levantavam poeira enquanto manobravam. Quando o Mercedes Preto de Joana chegou ao portão principal do quartel-general, os sentinelas fizeram imediatamente a continência. Tendo identificado a matrícula do veículo da comandante, levantaram rapidamente a barreira. O carro parou em frente ao edifício do comando. Quando Joana saiu do lugar do condutor, um dos seus ajudantes de campo correu até ela. Era um jovem oficial com a patente de capitão. Minha general, bem-vinda de volta. Leve este soldado para a enfermaria. Precisa de tratamento, disse Joana. Apontando para o lugar do passageiro, o ajudante de campo não conseguiu esconder a surpresa ao ver o rosto ferido de Duarte. Contactou imediatamente a enfermaria. E pouco depois, chegaram enfermeiros com uma maca. Eu consigo andar, disse Duarte. Mas Joana abanou a cabeça. Deita-te na maca. É uma ordem. Duarte não se opôs mais. Deitou-se na maca e os enfermeiros levaram-no para a enfermaria. Joana seguiu-os. O ajudante de campo, sem perceber a situação, seguiu-os cautelosamente. Na enfermaria, um médico militar examinou Duarte. O médico, com a patente de major, franziu a testa ao inspecionar as feridas de Duarte. O inchaço num olho, os lábios gretados,
os hematomas nas costelas e as contusões nas coxas e pernas. Isto não era um simples ferimento de treino. Isto são claramente marcas de espancamento. Parece ter sido agredido repetidamente durante pelo menos uma semana, disse o médico cautelosamente. Joanna acenou com a cabeça. Elabore um relatório médico e trate-o detalhadamente. As ordens. Minha general. O médico deu instruções às enfermeiras e o tratamento de emergência de Duarte começou. Joanna observou a cena do corredor da enfermaria. O ajudante de campo aproximou-se cautelosamente. Minha general, quem é este soldado? O meu sobrinho. Foi destacado do regimento de paraquedistas. Os olhos do ajudante de campo arregalaram-se. O facto de Joanna ter trazido o sobrinho pessoalmente era invulgar e, no estado em que ele se encontrava, era evidente que algo grave tinha acontecido na sua unidade. Uma hora depois, o tratamento de Duarte terminou. Ele vestiu um uniforme limpo e saiu da enfermaria com ligaduras. Joanna levou-o para o seu gabinete de comandante. Dentro do espaçoso gabinete, a bandeira nacional e o estandarte do comando estavam lado a lado, e a sua secretária estava arrumada com vários documentos. Joanna sentou Duarte no sofá. Agora, conta-me tudo do início ao fim, sem esconder nada. Duarte baixou a cabeça. E, somma-vos tremula, começou a relatar os acontecimentos dos últimos 3 meses. Há 3 meses, eu estava de sentinela no perímetro. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho estranho, vindo da parte de trás da base. Fui verificar e vi o sargento-chefe Mendes a encontrar-se com um civil. Joanna ouvia em silêncio. Duarte continuou. Eles estavam a mover caixas da parte de trás de um caminhão militar. Eu escondi-me e observei. Dentro das caixas havia óculos de visão noturna e miras telescópicas. Pareciam ser pelo menos umas 10 de cada. Como é que viste? A tampa de uma das caixas estava aberta. Quando olhei, vi o sargento-chefe Mendes a receber um envelope de dinheiro do civil. Era um envelope grosso. O olhar de Joanna tornou-se cortante. Duarte baixou a voz. Eu ia simplesmente embora, mas tropecei. Fiz barulho e o sargento-chefe Mendes descobriu-me. E depois, o sargento-chefe Mendes chamou-me. No início, agiu como se nada tivesse acontecido, mas, a partir do dia seguinte, começou a atormentar-me. Primeiro, foram castigos físicos. Depois do treino, chamava-me à parte e obrigava-me a fazer flexões e marcha de pato. A voz de Duarte tremia. Joanna cerrou os punhos. Uma semana depois, começou a bater-me. Primeiro, foram bofetadas. Depois, socos na barriga. Mais tarde, pontapés com as botas. Batia-me apenas o suficiente para não me matar. E continuava a dizer para eu esquecer o que tinha visto. Que me matava se eu abrisse a boca. Joanna respirou fundo. A raiva subia-lhe à cabeça. Mas ela manteve a calma. Agora, era a altura de reunir toda a informação. Era só o Mendes, não. Outros suboficiais também participaram. O sargento Santos e o Furriel Costa também me bateram. Eram todos subordinados do sargento-chefe Mendes. O comandante do regimento sabia. Duarte hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Há cerca de 1 mês, quando fui levado para a enfermaria, o brigadeiro-general Silva apareceu. O médico relatou que eram marcas de espancamento, mas o brigadeiro-general ordenou que fosse tratado como um ferimento de treino. Nessa altura, tive a certeza. O comandante do regimento também sabia. Joanna bateu com um punho na mesa. O som surdo ecoou pelo gabinete. O ajudante de campo, do lado de fora da porta, espreitou assustado, mas recuou ao ver o gesto de Joanna. Quanto é que desviaram? Pelo que vi, foram pelo menos 3 vezes. De cada vez,
entregavam mais de 10 unidades. Provavelmente já o faziam antes. Joana fez as contas. Óculos de visão noturna e miras telescópicas eram equipamentos militares caros. No mercado negro, poderiam valer entre milhares a dezenas de milhares de euros cada, só em 3 meses. O crime ascendia a centenas de milhares de euros. E para que equipamento desta magnitude desaparecesse, não podia ser obra de apenas alguns suboficiais. Significava que todo o sistema de gestão de material estava comprometido. Quem era o civil? Não vi o rosto dele com clareza, mas parecia ter uns 40 anos e conduzia um SUV preto. Joana acenou com a cabeça e pegou no telefone interno. Chame o comandante da Polícia Judiciária Militar e o chefe da inspeção ao meu gabinete. Imediatamente. As ordens? Minha general. Ouviu-se a voz do ajudante de campo. Joana desligou o telefone e olhou para Duarte. Duarte, aguentaste bem? Agora o teu trabalho é descansar. O resto é comigo. Tia? Eles não vão ficar de braços cruzados. Oisai? Mas eu sou a comandante. Não posso ignorar uma coisa destas acontecer sob o meu comando. 10 minutos depois, o comandante da PJM e o chefe da inspeção entraram no gabinete. O comandante da PJM era um coronel robusto e o chefe da inspeção era um coronel de aspecto perspicaz. Fizeram a continência. Chamou-nos. Minha general. Joana levantou-se. Ocorreu um crime grave no regimento de paraquedistas, um caso de desvio de material militar. A partir de agora, vão dedicar-se a investigar este caso. Os envolvidos serão o sargento-chefe Mendes e vários outros, o comandante do regimento, brigadeiro-general Silva. Também deve ser incluído na investigação. Os rostos dos 2 oficiais endureceram. Investigar um brigadeiro-general não era uma tarefa comum, mas a ordem de Joana era firme. A testemunha é o sargento Duarte. Obtenham o seu depoimento e investiguem todos os registros de material do regimento de paraquedistas. Quero um relatório preliminar na minha secretária, amanhã de manhã. As ordens. Minha general. Os 2 oficiais fizeram novamente a continência e saíram do gabinete. Joana olhou pela janela. O sol estava a pôr-se. O dia tinha sido tão agitado que nem dera pelo tempo passar. Mas isto era apenas o começo. Joana sabia que esta luta não seria fácil. Naquela noite, no quartel-general do Exército em Lisboa, realizava-se uma reunião de emergência. Os presentes eram o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Moraes, e alguns dos seus colaboradores mais próximos. Nos ombros do general Moraes brilhavam 4 estrelas, o mais alto comandante do exército português. A tenente-general Joana Santos começou a mover-se. Relatou um dos seus assessores. O general Moraes estava sentado à sua secretária, a tamborilar com os dedos na mesa. O brigadeiro-general Silva já contactou sim. Meu general. A PJM do Comando das Forças Terrestres entrou no regimento de paraquedistas. Estão a investigar um caso de desvio de material? O general Moraes soltou um riso de desdém. Joana. A mobilizar todo o comando por causa de um sobrinho. Isto é um claro abuso de poder. O que pretende fazer? Meu general. O general Moraes pensou por um momento antes de falar. Chame o inspetor-geral. Temos de investigar a Joana. Mas, meu general, a tenente-general Joana é a comandante das forças terrestres. Não a podemos tocar de ânimo leve. Eu sou o chefe do Estado-Maior do Exército, seja comandante ou o que for. A violação da lei militar é inaceitável. Se ela usou seu poder para fins pessoais, terá de assumir as responsabilidades. O assessor não disse mais nada. O general Moraes pegou no telefone. Na manhã seguinte, Joana estava no seu gabinete a receber o relatório preliminar da PJM.
A investigação dos registros de material do Regimento de Paraquedistas revelou que, nos últimos 6 meses, 12 óculos de visão noturna e 15 miras telescópicas tinham sido registrados como perdidos. Os relatórios de perda foram elaborados pelo sargento-chefe Mendes e aprovados pelo oficial de material e pelo comandante do regimento. Era um crime organizado, claro, corresponde ao depoimento do sargento Duarte. Isto não é um crime individual, mas sim um desvio organizado, relatou o comandante da PJM. Joana acenou com a cabeça. Prepare um mandado de detenção para o brigadeiro-general Silva. Comecem o interrogatório ainda hoje. As ordens. Quando o comandante da PJM estava a sair, o ajudante de campo entrou apressadamente. Minha general? Chegou uma comunicação urgente do quartel-general do Exército. Joana pegou na comunicação e leu-a. A sua expressão endureceu. O conteúdo era simples. Por ordem do chefe do Estado-Maior do Exército, General Moraes. Fora aberta uma inspeção a Tenente-General Joana Santos, comandante das Forças Terrestres. A acusação abuso de poder e favorecimento na deserção de um militar da sua unidade, a equipa de inspeção chegou, disse novamente o ajudante de campo. Joana olhou pela janela. Vários veículos do quartel-general do Exército estavam a entrar pelo portão principal do quartel-general. Joana sorriu levemente. Era o que ela esperava. Os inimigos tinham começado a mover-se. A porta do gabinete abriu-se e o Major General Pyers, inspetor-geral do Exército, entrou. Nos seus ombros brilhavam 2 estrelas. Atrás dele seguiam-no vários inspetores. O Major-General Pires fez a continência a Joana. Tenente-General, recebemos uma denúncia de que usou o seu poder de forma abusiva por causa do seu sobrinho. É lamentável. Joana sentou-se no sofá. Cruzou as pernas e olhou para ele. O seu olhar era frio e cortante. O Major-General Pires olhou em volta do gabinete com uma expressão de triunfo. Joana disse calmamente: Major-General, parece que vieste até aqui como o cão do chefe de Estado-Maior. O rosto do Major-General Pyers contorceu-se. Isso é maneira de falar com um superior em antiguidade? Joana não respondeu. Apenas sorriu friamente. A tempestade estava a chegar, mas Joana estava preparada. O Major-General Pires entrou no gabinete de Joana e olhou em volta. A sua expressão era de puro triunfo. Não era comum um major-general investigar uma tenente-general, mas, com uma ordem direta do chefe do Estado-Maior do Exército, era possível. O Major-General Pires era da linha direta do General Moraes e a sua missão era eliminar Joana. Seguindo as ordens do chefe, Tenente-General. Recebemos uma denúncia de que mobilizou as forças do seu comando por causa do seu sobrinho e retirou um soldado da sua unidade sem a permissão do comandante do regimento. Isto é um claro abuso de poder e uma quebra de disciplina militar, disse o Major General Pyers. Os inspetores que o acompanhavam abriram as suas pastas e começaram a preparar-se para a investigação. Joana permaneceu sentada no sofá, com as pernas cruzadas, a observar Luz. A sua expressão era calma e o seu olhar era frio e profundo. Major General. Começou. Joana, a sua voz era baixa e calma. Parece que vieste até aqui como o cão do chefe de Estado-Maior, mas enganaste-te na porta. O rosto do Major General Pyers contorceu-se. A sua patente era inferior à de Joana, mas naquele momento ele estava a cumprir ordens do chefe. Isso dava-lhe poder. O quê? Isso é maneira de falar com um superior em antiguidade. Tu és o alvo desta inspeção. Essa atitude só te vai prejudicar. O Major-General Pires aproximou-se da secretária e fez um gesto. Os inspetores começaram a remexer nos documentos.
Joana observava os seus movimentos com indiferença. O Major-General Pires continuou: retiraste um militar sem a permissão do comandante do regimento e desperdiçaste recursos do comando para uma vingança pessoal. Isto não se resolve com a perda do posto? Pode ir a tribunal militar? Por mais que sejas a comandante das forças terrestres, a lei militar não tem exceções. Joana não respondeu. Apenas o encarava friamente. O Major-General Pires interpretou aquele silêncio como medo e ganhou ainda mais ímpeto. Lamento que o teu sobrinho tenha sido espancado, mas isso é um assunto a ser tratado internamente pelo regimento. Não é algo em que a comandante deva intervir diretamente. Se usaste a tua patente para resolver um assunto pessoal, então não tens qualidades para ser militar. Os inspetores abriram as gavetas da secretária e começaram a tirar documentos. Joana continuava imóvel. O Major General Pires, convicto da sua vitória, continuou a inspecionar o gabinete. Então, Joana falou lentamente. Acabaram. Já remexeram em todos os documentos. O Major-General Pires ficou perplexo. Joana pegou no envelope que estava sobre a mesa e atirou-lhe. O envelope caiu aos pés do Major-General Pires. Il apanhou? O que estou abre? O que procuras está aí dentro? O Major-General Pires abriu o envelope. Dentro? Havia dezenas de documentos. Ele começou a ler a primeira página e o seu rosto ficou instantaneamente pálido. O documento continha um registro detalhado das transações do equipamento desviado pelo sargento-chefe Mendes, as datas das transações, a lista de material, os valores e até os números das contas bancárias para onde o dinheiro foi transferido estavam todos registrados. O Major-General Pires virou a página. Anexado estava um extrato bancário. O dinheiro que entrou na conta do sargento-chefe Mendes foi transferido para uma conta em nome de um testa de ferro do brigadeiro-general Silva e depois desse dinheiro foi transferido para uma terceira conta e o destino final era uma conta fantasma ligada ao chefe do Estado-Maior do Exército, o general Moraes. O que é isto? A voz do Major General Pires tremia. Joana levantou-se e foi até a janela. Olhando para fora, disse: vês, e não percebes. Isso é a prova de um crime organizado que vai além do desvio de material militar. O equipamento desviado pelo sargento-chefe Mendes foi feito com o conhecimento do brigadeiro-general Silva e os lucros foram canalizados até ao general Moraes. O Major-General Pires virou a página seguinte. O conteúdo era ainda mais chocante. Era um relatório de seguimento sobre o destino do equipamento militar desviado através do mercado negro. Parte do equipamento foi vendido a colecionadores privados, mas uma parte significativa acabou nas mãos de traficantes de armas ilegais. E alguns desses traficantes tinham ligações a organizações terroristas, isto é, traição, disse Joana friamente. Sabes para onde foi o equipamento que o chefe e vocês desviaram? Poderia ter ido parar a mãos inimigas através do mercado negro. Ou melhor, é muito provável que uma parte já tenha ido. As mãos do Major-General Pires começaram a tremer. Ele abriu o documento seguinte. O conteúdo dizia respeito a ele próprio. Era uma lista de casos que ele, como inspetor-geral, tinha ignorado ou encoberto. O caso de desvio de material numa unidade há 2 anos, o encobrimento de um caso de agressão sexual numa divisão há 3 anos, o caso de suborno num regimento no ano passado. Eram todos casos que ele tinha abafado por ordem do chefe. Como é que... A voz do Major-General Pires era quase inaudível. Joana virou a cabeça e olhou para ele. Eu servi 15 anos nos comandos. A recolha e análise de informações é a minha especialidade. Achas que eu não saberia o que vocês andam a fazer? Joana aproximou-se lentamente do Major-General Pires. O seu olhar era cortante
e brilhava friamente. Eu comecei a investigar há 3 meses, desde a primeira vez que meu sobrinho foi espancado. Quando meu sobrinho me disse ao telefone que coisas estranhas estavam a acontecer, eu percebi logo. Por isso, mobilizei a minha rede de informações, antigos camaradas de armas dentro do exército, contactos nos serviços de informações e alguns informadores civis que conheço. O Major-General Pires ficou paralisado. Com os documentos na mão, Joana continuou. Segui o rastro do sargento-chefe Mendes e cheguei ao brigadeiro-general Silva. Segui o rastro do Silva e cheguei ao general Moraes. E também cheguei a ti. Está tudo registrado. Quantos casos encobriste? Joana foi até a secretária e tirou outra pilha de documentos. Aqui também. Fotos das transações, gravações de chamadas, depoimentos de testemunhas. As provas que tenho não são só estas. Isto é apenas a ponta do iceberg. Eu já enviei cópias para o Ministério Público e para a Inspeção Geral da Defesa Nacional. No momento em que vocês se movessem para me eliminar, essas provas explodiriam todas ao mesmo tempo. As pernas do Major-General Pires fraquejaram. Ele sentou-se numa cadeira próxima. Joana olhou para ele de cima e disse: As câmaras de vigilância do meu gabinete estão a gravar toda esta situação. Se rasgares essas provas, entrego-te à PJM por destruição de provas em flagrante delito. Escolhe. Vais morrer com o chefe. Ou vais tornar-te um denunciante e sobreviver. O Major-General Pires olhou para os documentos que tinha na mão. A sua mente trabalhava a alta velocidade. O general Moraes era um homem poderoso, mas se estas provas viessem a público, ele estaria acabado. E ele próprio cairia com ele. Por outro lado, Joana já tinha tudo preparado. Ela preparara-se meticulosamente durante 3 meses para vencer esta batalha. Por que é que me estás a mostrar isto? Podia simplesmente entregá-las. Perguntou o Major-General Pires com a voz trêmula. Joana voltou para a janela e respondeu: Estou a dar-te uma oportunidade. Tu eras apenas o cão do chefe. O verdadeiro mal é o Moraes. Se colaborares, poderás ser protegido como testemunha. Mas se continuares do lado do chefe, cairás com ele. O Major-General Pires ficou em silêncio por um longo tempo. Milhares de pensamentos cruzaram a sua mente. 30 anos de carreira militar e mal chegara a major-general. Mais um pouco e poderia chegar a tenente-general. Mas, neste momento, tudo estava em risco de ruir. O general Moraes era poderoso, mas as provas que Joana tinha eram mais poderosas. Não temos tempo. Decide agora, disse Joana friamente. O major-general Pires pousou os documentos, levantou lentamente a cabeça e olhou para Joana. O que é que eu tenho de fazer? Manda os teus inspetores embora. E leva estas provas à Inspeção Geral da Defesa Nacional. Faz uma denúncia interna. Assim, poderás sobreviver. O major-general Pires pegou nos documentos com as mãos trêmulas, levantou-se e fez um gesto aos seus inspetores. A investigação está suspensa. E retirar? Os inspetores ficaram perplexos, mas, ao ver a expressão determinada do major-general Pires, não fizeram mais perguntas. Pegaram nas suas pastas e saíram do gabinete. O Major-General Pires parou à porta, olhou para Joana. Tu estás preparada para acabar com a tua carreira militar? Não estás. Joana acenou com a cabeça. Eu não me tornei militar para usar estrelas. Tornei-me militar para criar um exército onde os meus subordinados não sejam esmagados pela injustiça e possam lutar com honra. Isso é suficiente para mim. O major-general Pires não disse mais nada, baixou a cabeça e saiu do gabinete. A porta fechou-se e Joana ficou sozinha. Ela olhou pela janela. No campo de treino, os tanques estavam a realizar manobras. Levantava-se poeira e ouviam-se os tiros. Joana olhou para as 3 estrelas nos seus ombros.
A verdadeira batalha começaria agora. O general Moraes não ficaria de braços cruzados, mas Joana estava preparada. Ela arriscou tudo para vencer esta batalha. Mesmo que isso significasse ter de entregar as suas estrelas, ela não hesitaria. Na secretária do seu gabinete estava o envelope de documentos que o Major-General Pires deixara. Dentro estava registrada em pormenor a corrupção do alto escalão do exército português. Joana voltou a guardar-lo na gaveta. Estava na hora de estas provas virem a público. O predador morderá a presa? E agora não a largaria. Passou uma semana. Durante essa semana, Portugal foi abalado por um escândalo de corrupção interna no exército sem precedentes. As provas apresentadas pelo Major-General Pires à Inspeção-Geral da Defesa Nacional e os dados recolhidos por Joana foram divulgados simultaneamente, revelando em pormenor o crime organizado do alto escalão do Exército. Os principais meios de comunicação social cobriram o caso exaustivamente e a Comissão de Defesa Nacional do Parlamento convocou uma audição de emergência. A opinião pública estava em alvoroço. Os cidadãos estavam indignados com o facto de tal coisa poder acontecer no Exército, financiado com os seus impostos. Durante essa semana, Joana foi submetida a inúmeros interrogatórios. A Inspeção-Geral da Defesa Nacional, o Ministério Público, a Comissão de Defesa Nacional do Parlamento. Ela compareceu a todos os interrogatórios com seriedade e apresentou uma a uma as provas que reunira. Houve quem argumentasse que as suas ações constituíam abuso de poder, mas a maioria considerou-a uma militar corajosa. O que começara por ser um esforço para proteger o sobrinho, acabara por desmantelar uma vasta rede de corrupção dentro do Exército. Uma semana depois, dezenas de jornalistas reuniram-se na sala de imprensa do Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa. Os flashes das câmaras disparavam incessantemente, e os jornalistas olhavam para o pódio com expressões tensas. Era o dia do briefing oficial sobre o caso, e quem conduzia o briefing era nada mais nada menos que a tenente-general Joana Santos. Joana subiu ao pódio, com o seu dolman preto impecavelmente vestido. As 3 estrelas nos seus ombros ainda brilhavam. Ela parou em frente ao microfone, e dezenas de câmaras apontaram para ela. Joana não olhou para o discurso que preparara, olhou para frente e começou a falar. Eu sou a tenente-general Joana Santos, comandante das Forças Terrestres. Esta conferência de imprensa foi convocada para vos falar sobre o caso de corrupção interna no Exército, que chocou a nação na última semana. A sua voz era clara e firme. A sala de imprensa ficou tão silenciosa que se podia ouvir a respiração. Nos últimos 3 meses, no regimento de paraquedistas, ocorreu um desvio organizado de material militar. O sargento-chefe Mendes e vários outros suboficiais desviaram ilegalmente equipamento tático, como óculos de visão noturna e miras telescópicas. Com o conhecimento do brigadeiro-general Silva, os lucros foram canalizados, através de contas fantasma, até ao chefe do Estado-Maior do Exército, o general Moraes. Um murmúrio percorreu a sala de imprensa. Joana continuou. Neste processo, um jovem soldado testemunhou a cena e foi submetido a agressões contínuas para o silenciar. Esse soldado era o meu sobrinho. Eu agi para proteger o meu sobrinho. E, durante a investigação, descobri esta vasta rede de corrupção. Joana fez uma pausa e continuou. Alguns argumentam que eu abusei do meu poder por causa do meu sobrinho. Aceito humildemente essa crítica, mas, como militar e como adulta, fiz o que tinha de fazer. Ficar em silêncio perante a violência injusta é ser cúmplice. Eu recusei-me a ser cúmplice. A sala de imprensa voltou a ficar em silêncio. O olhar de Joana era inabalável. Com este caso, conseguimos remover um tumor podre de dentro do Exército. Mas isto não acaba aqui.
As nossas forças armadas devem tornar-se uma organização mais transparente e justa. É o mínimo que podemos prometer aos cidadãos. Joana desceu do pódio. Os jornalistas fizeram uma enxurrada de perguntas, mas ela não respondeu mais. O briefing terminara. Joana saiu do edifício e entrou no seu carro. A sua expressão era calma, mas no fundo do seu coração, sentiu um peso a ser levantado. Naquela noite, os telejornais de todo o país transmitiram em direto a detenção do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Moraes, pela PJM, em frente ao edifício do Quartel-General do Exército, em Lisboa. Esperavam veículos da PJM. O general Moraes saiu do edifício de uniforme. As 4 estrelas nos seus ombros ainda lá estavam, mas já não simbolizavam a autoridade, eram apenas pedaços de metal. Oficiais da PJM rodearam-no. O general Moraes baixou a cabeça e entrou no carro. Os flashes dispararam e os jornalistas fizeram perguntas, mas ele não respondeu. O veículo arrancou e o homem que estivera no auge de uma carreira militar de 40 anos caiu em desgraça. As suas estrelas caíram com a sua ambição. O brigadeiro-general Silva e o sargento-chefe Mendes já estavam detidos, seriam julgados em tribunal militar. As acusações eram claras: desvio de material militar, suborno, agressão, ocultação de provas. A pena que receberiam seria de, no mínimo, 10 anos de prisão. O sargento-chefe Mendes arrependeu-se na prisão, mas já era tarde demais. Quando descobriu que a tia do jovem soldado que ele atormentara era uma general de 3 estrelas, o seu mundo já tinha desabado. O Major General Pyers demitiu-se, tirou o uniforme e tornou-se um civil, mas, como denunciante, foi-lhe concedida imunidade. Sem o seu testemunho e as provas que forneceu, teria sido difícil derrubar o general Moraes. O major-general Pires começou uma nova vida num pequeno apartamento em Lisboa. De vez em quando, via o rosto de Joana nas notícias e sentia uma emoção complexa. A humilhação de se ter rendido a ela, mas também o alívio de ter sobrevivido 2 semanas depois. No campo militar de Santa Margarida, o céu de outono continuava alto e claro. No vasto campo de treino, dezenas de tanques estavam alinhados. Eram tanques Leopard 2 chassis. Neles estavam os condutores e artilheiros, prontos para o treino. Do veículo de comando, os comandantes davam ordens pelo rádio. Joana estava no cimo de uma colina. A observar a cena, vestia um camuflado de campanha e uma boina. As 3 estrelas nos seus ombros brilhavam suavemente sob o sol da tarde. Ao seu lado estava o sargento Duarte. Já recuperado e com um ar confiante, ele fora transferido para uma unidade de operações especiais do Comando das Forças Terrestres, onde começava uma nova fase. As feridas no seu rosto tinham quase desaparecido, e o seu olhar recuperara o brilho. Minha general, o ajudante de campo, aproximou-se cautelosamente. Era o jovem oficial com a patente de capitão. Joana virou a cabeça e olhou para ele. Diga, corre o boato de que, por causa deste caso, a promoção da senhora general a general de 4 estrelas será difícil. A voz do ajudante de campo continha preocupação. Joana sorriu levemente. Olhou para o campo de treino e respondeu. Pode ser, mas, minha general, a senhora fez o que era correto. Havia uma injustiça. E a senhora corrigiu-a. Joana abanou a cabeça. Eu não me tornei militar para usar estrelas. Ela olhou para os soldados que esperavam no campo de treino. Eram todos jovens. Asa, 25 anos. Eram os jovens de Portugal. Estavam ali para defender o país. Eles mereciam lutar com honra. Tornei-me militar
para criar um exército onde os meus subordinados não sejam esmagados pela injustiça e possam lutar com honra. Isso é suficiente para mim. O ajudante de campo não disse mais nada. Joana pegou no rádio e levou-o à boca. A sua voz ecoou por todo o campo de treino. Unidades de carros de combate. Preparar. Os motores dos tanques ligaram-se em uníssono. O chão tremeu. A vibração de dezenas de tanques a moverem-se em simultâneo transmitia-se pelo solo. Joana ajeitou a boina e levantou o bastão de comando. Unidades de carros de combate. Avançar com a sua ordem. Dezenas de tanques avançaram em uníssono. Levantou-se poeira e o chão tremeu. As lagartas dos tanques esmagavam o solo enquanto avançavam. As torres apontaram para os alvos e o tiro simulado começou. O campo de treino tornou-se um campo de batalha. Joana observou a cena e acenou com a cabeça. Este era o exército português. A árvore, de onde se cortaram os ramos podres, estava agora mais firmemente enraizada. O alto escalão corrupto fora removido. E a justiça vencera, claro que houve um preço a pagar. Joana provavelmente não seria promovida a general de 4 estrelas. Talvez passasse a reserva como tenente-general. Mas ela não se arrependia. O sargento Duarte olhou para o perfil da tia. O vento soprou e roçou a boina de Joana. O seu rosto estava sereno. Duarte fez a continência. Joana aceitou a continência. Duarte continua a fazer um bom trabalho. Sim. Minha general. Obrigado. Joana acenou com a cabeça e voltou a olhar para o campo de treino. Os tanques continuavam a avançar. Avançavam com precisão em direção aos seus alvos, superavam obstáculos. Subiam colinas, atravessavam vales. Aquela era a imagem da força de aço do comando das forças terrestres, que defendia a linha da frente de Portugal. O sol começou a inclinar-se para o oeste. A poeira do campo de treino brilhava dourada sob a luz do sol. Joana baixou o bastão de comando. O treino terminara. Os tanques abrandaram gradualmente e alinharam-se. Os soldados desceram dos tanques e começaram a manutenção. O treino do dia estava a chegar ao fim. Ao sair do campo de treino, Joana olhou para trás. As 3 estrelas nos seus ombros brilharam uma última vez sob o sol poente. Aquelas estrelas não eram um símbolo de poder, eram um peso da responsabilidade. O selo da honra. E, acima de tudo, a medalha de quem defendeu a justiça. O espírito militar de Joana permaneceu inabalável e assim continuaria